Catarata, uma doença muito comum. Quem não teve, já ouviu falar, alguém da família pode ter. Nós vamos conversar sobre o assunto com o Dr. Arthur Beltrán, ele que é oftalmologista. Doutor, um prazer recebê-lo no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Doutor, cataratas é um problema que é bastante comum, né? A gente ouve falar que alguém da família ou algum amigo, sempre ouvimos falar de alguém que tem. É tão grande a incidência assim da catarata? É bem alta, porque com o tempo agora a longevidade está maior, né? Pessoas vivendo aí mais de 70 anos, então a catarata geralmente aparece depois dos 55 anos, é mais comum. Então a gente daqui para frente vai ver falar muito sobre isso e provavelmente alguém na família já teve, né? Um caso cirúrgico, né? Como se dá a catarata? A catarata ela pode ser até congênita, às vezes a criança nasce com a catarata, né? Por isso que a gente faz hoje em dia o teste do olhinho, que é um teste obrigatório. A gente faz logo que a criança nasce, 1 ou 2 dias a gente já faz no hospital, é obrigatório. E depois também acontece depois dos 50, 55 anos. É uma opacificação do cristalino, que é a lente do olho, que ela vai perdendo a translucidade e a pessoa vai ficando com a visão borrada, fica uma fumaça na frente da visão. Ele deixa de ser transparente, a grosso modo seria isso, e começa a ficar fosco, assim, opaco, essa transparência acaba ficando precária? Isso, vai aumentando essa fumaça, né? Porque a catarata é uma doença degenerativa, ela aparece com a idade, né? Então depois de 50, 55 anos ela aparece e a pessoa vai falando assim, eu estou vendo uma fumacinha na frente, já não consigo dirigir direito, vejo uns halos, né? Os carros que vêm ao contrário, às vezes eu vejo 4 faróis, então ela vai sentindo dificuldade, até é perigoso dirigir com a catarata. E essa catarata vai aumentando, essa dificuldade de visão vai aumentando até chegar ao ponto, então tem que fazer a cirurgia, né? Então os sintomas são esses, que a pessoa vê tudo nublado, é isso? Isso. A gente preste atenção nos sintomas, porque se você tiver com algum sintoma parecido, vale a pena procurar um médico, porque pode piorar, né, doutor? A tendência é ir aumentando, né? E se não operar, a pessoa pode até perder a visão. Depois, quando fizer a cirurgia, a visão volta, né? Existem vários tipos de catarata. Existe catarata traumática, existe pessoas que com idade ainda pouco menor, 40, 45 anos, podem ter catarata por causa de diabetes, né? Hipertensão arterial. Então tem alguns casos assim que pode aparecer até mais cedo. Mas geralmente os sintomas são esses. Sinais e sintomas é a visão embaçada, turva, não consegue, às vezes a pessoa usa óculos e fica limpando o óculos achando que vai melhorar. Mas não melhora, porque aquela fumacinha é da catarata, né? A catarata traumática, como é? Às vezes você sofre um acidente ou uma pancada, ou quem pratica futebol às vezes leva uma pancada, uma bolada no olho, isso aí pode desenvolver a catarata com alguns meses, né? E daí o olho geralmente a pupila, que é pretinha, ela fica uma mancha branca. E daí então a visão fica bem ruim, tem que fazer a cirurgia também, né? É para todo mundo que passa dos 50, 55 anos, ou nem todas as pessoas vão desenvolver a catarata? Nem todos vão desenvolver, porque a catarata ela aparece em algumas pessoas com a idade mais avançada. E às vezes a pessoa pode falecer antes, então não vai ter a catarata. Mas se a pessoa viver 80, 85 anos, geralmente um processo de catarata aparece. Às vezes não atrapalha tanto. Inclusive, às vezes a pessoa fala assim, a minha avó ela não usa óculos, ela faz crochê, ela costura sem óculos, porque a catarata ela tem um processo de miopização. A pessoa vai perdendo a visão para longe, mas para perto, por um período ela melhora. Então por isso que ele fala assim, minha avó não usa óculos e ela consegue ler sem óculos, mas é porque às vezes ela tem um processo de catarata já avançado, né? E o remédio para catarata é só cirúrgico? O tratamento é só cirúrgico. As cirurgias são tranquilas, é claro que não é uma cirurgia assim tão simples, né? A gente tem que fazer no hospital, com microscópio, é implantado uma lente, porque a catarata é o cristalino, a lente do olho que opacificou. Então a gente faz uma substituição, tira o cristalino, a catarata, né? E a gente implanta uma lente, essa lente é fixa, fica o resto da vida ali. Aí ele é descartado fora e colocado uma lente no lugar? A gente tira o cristalino, né, que opacificou, que é a catarata, e a gente implanta a lente nesse local. A gente faz um exame chamado biometria para saber o grau da lente que é implantado. Geralmente fica em torno de 20, 22 graus e essa lente fica fixa.
Às vezes acontece, depois de alguns meses, ou 2, 3 anos, de aparecer a catarata secundária, que a gente chama, que é uma opacificação por trás da lente, de uma cápsula que a gente deixa para a lente não afundar. E a gente faz então a aplicaçãozinha de um YAG laser, é um tipo de laser específico para isso. Aí faz um buraquinho ali e a pessoa volta a enxergar novamente. É simples? É simples, isso aí faz no consultório mesmo. A cirurgia dura quanto tempo, a cirurgia da catarata? É em torno de 30, 40 minutos, aí depende da habilidade do cirurgião também, né? O risco é mínimo? É pouco risco, mas toda cirurgia existe risco, né? Pode haver complicação. Então tem que fazer alguns exames, passar por um cardiologista, fazer o risco cirúrgico, avaliar direitinho, porque geralmente nessa idade, 60, 70 anos, a pessoa já tem outros problemas, né? Às vezes é hipertenso, tem diabetes, então a gente tem que avaliar tudo isso aí para ver então o risco que existe. A convalescência é rápida, a recuperação? É rápida, é bem tranquilo. Tem alguns casos que a gente nem dá ponto, né? A gente coloca uma lente dobrável, né? Existem vários tipos de lentes. Então coloca uma lente dobrável, se não for necessário dar ponto, com uma semana a pessoa está enxergando bem já. Pode ter se passado depois o óculos, que fica uma diferençazinha do grau, né? Mas é bem tranquilo. E não sai essa lente dos olhos? Não, assim, essa lente... de cair, de sair do lugar? Não, ela não sai, só se a pessoa levar alguma pancada ou uma bolada, né? Se ainda praticar esporte, né? Tênis, né? Porque hoje em dia as pessoas de mais idade estão bem ativas, né? Então, só se for num caso desse, mas normalmente ela não sai do lugar. Tem alguma incidência mais entre homens ou mulheres? Não, a mesma coisa, não tem diferença não. Geralmente a gente opera mais mulheres, porque as mulheres se cuidam um pouco mais, né? Os homens, não sei se tem um pouquinho de medo, vai deixando mais pra frente, mas a prevalência é igual. Gente, é isso aí. Conversamos com o Dr. Arthur Beltrán, ele que é oftalmologista, e olha, gente, fica aí o recado, começar a ver meio nublado, uma coisa meio embaçada, vale a pena consultar, porque pode piorar, né, doutor? Pode piorar. Melhor operar antes. É melhor. Doutora, foi um prazer, muito obrigada. Obrigado. E se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar alguma pergunta no seu e-mail. Pode. O e-mail é drbeltran@uol.com.br. Muito obrigada.